Os transtornos do humor, os distúrbios emocionais, a consciência de culpa são doenças espirituais ou não? É muito complicado você dizer isso se você não tem um conceito claro do que você considera como doenças espirituais. Porque, assim, existem basicamente duas visões do que seja uma doença espiritual. A doença espiritual seria uma doença do próprio espírito ou uma doença formada pelos espíritos que nos circundam. Uma doença espiritual é porque ela não está no corpo, são resultantes dos fenômenos espirituais que a pessoa tem. Então, às vezes a gente chama doenças espirituais as doenças do ponto de vista da mente e não do cérebro. Não é uma questão neurológica. O cérebro está normal, mas a mente não está alinhada. Seria assim, não é no hardware, é no software. Então você tem transtornos de humor. O que seriam os transtornos de humor? São as pessoas que têm aquela síndrome bipolar. Uma hora ela está muito feliz, outra hora está muito triste. Ela deprime, depois vai para o período em que ela fica bastante expansiva. Aí ela deprime de novo, então ela vai oscilando entre esses dois pontos, né? A bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, que era chamado, agora bipolaridade. Aí você tem os distúrbios emocionais. Os distúrbios emocionais, que não se circunscreve a transtorno de humor, mas os distúrbios emocionais são todos os transtornos, os distúrbios. É a pessoa que vive depressiva, ela vive pelos cantos, ela vive irritada, ela não tem paciência com ninguém, ela vive num processo de neurastenia o tempo todo, tudo ela coloca defeito, ela tem um azedume contumaz, todo tempo, olha aí, cara, olha aí, só reclama, só reclama. Isso é um processo de distúrbio emocional. Um outro é a consciência de culpa, que é o fenômeno através do qual a pessoa traz tudo o que acontece em redor dela, ela transfere para ela como se ela fosse a responsável. E o mundo fica pesando nas costas dela. Essas doenças são espirituais ou não? Vamos tentar conceituar aqui as doenças espirituais. Eu posso considerar doenças espirituais as histórias minhas como espírito do passado. Então, eu trago do meu passado um drama que pode provocar um transtorno de humor, que pode provocar um distúrbio emocional, que pode provocar uma consciência de culpa. Posso. Sou eu, indivíduo. A questão está em mim. A doença é espiritual porque tem a ver com a minha história enquanto espírito. Isso é possível? Sim, é possível que os transtornos de humor, os distúrbios emocionais e a consciência de culpa sejam resultados exatamente desse fenômeno, qual seja, o meu ontem aparece no hoje e eu possuo uma série de conflitos na atualidade que têm raízes no passado. Por exemplo, eu tive no ontem uma história muito difícil. Eu perdi tudo numa guerra. A guerra aconteceu, invadiram minha propriedade, mataram todos os meus filhos e minha esposa, tocaram fogo na minha fazenda, quebraram tudo. Depois que fizeram isso, me torturaram e me deixaram pendurado, morrendo à míngua. Isso pode provocar no indivíduo um pavor, de uma série de coisas. Eu tenho medo de gente, eu tenho medo de guerra, tenho medo de farda, e eu consigo ter um conjunto de fobias que estão relacionadas com a minha história. Fui eu que vivi isso. Ou eu carrego um complexo de culpa muito grande, porque no passado eu provoquei uma série de delitos e agora a minha consciência não me absolve. Eu tenho esses conflitos em mim. Os conflitos são meus. Quando eu reencarno, apesar do esquecimento do passado, eu sou uma pessoa triste. Eu não tenho alegria. É difícil eu sorrir. Não gosto de estar no meio das pessoas. Gosto de ficar sozinho. Choro com facilidade. Tenho dificuldade de me relacionar com os outros. Prefiro ficar só, com meus próprios pensamentos. Considero que eu não nasci para ser feliz. Acho que não vou viver muito tempo. Não vejo sentido na vida e vivo uma vida amargurada. Esse processo ele pode ser meu, ele pode ser um fenômeno meu. Então ele é um problema espiritual nesse sentido. Mas eu posso ter uma segunda situação.
Eu posso ter uma segunda situação na qual não é uma história do passado. Não. Eu não fui um espírito que vivia esses dramas, eu não vivi isso. Mas eu, por exemplo, moro numa casa que foi habitada por pessoas que viveram isso. Essa casa possui habitantes antigos que tiveram isso. Nessa casa aconteceu uma série de coisas ruins, houve assassinatos, houve crimes, violência, agressão. Foi ali muitas entidades se desesperaram, houve muita perversidade, muita maldade naquele lugar. E muito provavelmente as energias daquele ambiente estão por ali. E as entidades que viveram essas histórias podem não ter se afastado daquele lugar. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tive parte nessa história, eu nem sei o que aconteceu, mas eu estou mergulhado no psiquismo disso. Uma casa onde, por exemplo, existiu processos de escravidão. E aí eu entro naquela casa, eu me sinto tão mal nesse lugar, me arrepio todo quando eu chego aqui. O que está acontecendo? É porque pode. Eu disse pode. Alguns espíritos estarem ali naquele ambiente ainda vivendo e gerando essas energias. Então, a primeira situação é um problema espiritual. De que sentido? É da minha encarnação passada que eu trouxe para essa. A segunda não é a minha encarnação, é o ambiente que eu estou no presente, que tem o hálito dessas loucuras do ontem. Mas é um problema espiritual também. Então, eu tenho problema espiritual do passado e tem problema espiritual da companhia espiritual que eu tenho. Os dois são problemas espirituais. E só para piorar a situação, um interfere no outro. É muito difícil que você experimente um estado de tristeza por muito tempo sem uma companhia espiritual. Em síntese, a gente começa sozinho e termina acompanhado. Porque eu passo por uma depressão, por uma tristeza, por exemplo, meu namorado me abandonou. Gente, por que ele fez isso comigo? Ai, que dor, que dor, que dor, que dor. E eu tenho uma causa objetiva. O problema está claro, eu posso dizer para qualquer pessoa: fulano me abandonou, eu amo e por isso eu estou me sentindo mal. Então eu tenho claramente uma razão para estar triste. Só que a minha mente começa a irradiar: eu estou triste, eu estou triste. A vida é ruim, eu estou triste. E a emissão constante desse pensamento, como se fosse uma estação de rádio, vai chamando outros para se aproximarem de mim. E daí a pouco, no meu quarto, eu não estou só eu triste. Tem umas 4, 5 que estão ajoelhados ao pé da minha cama, dizendo: eu também sou triste. Eu também passei por isso. E da mesma maneira que pensar no bem atrai o bem, pensar na tristeza atrai os tristes também. E aí você vive um fenômeno que é um problema espiritual seu, que está com você, mas potencializado pelos que estão em torno de você. Por esse motivo, portanto, a gente pode dizer que esses fenômenos que foram citados, como os transtornos, o transtorno bipolar, as alterações de humor, os processos relativos aos transtornos de todas as ordens emocionais, eles podem ter, sim, raízes espirituais. É plenamente possível. E quando nós somos médiums, isso fica ainda bem mais evidenciado, porque na hora que a gente é médium, potencializa ainda mais todos esses sentimentos, a consciência de culpa, tudo isso acaba ficando mais agravado na nossa mente. Então, não é a mediunidade que provoca isso, são as nossas condições interiores, porque eu posso ser médium e utilizar essa mediunidade para fazer muita coisa boa, mas eu tenho que estar conectado com o bem. Se eu me conecto com o mal, eu automaticamente me perturbo. Então, é assim, a mediunidade ela pode ser interpretada para nós como tipo um canal de comunicação. O canal de comunicação ele não é bom nem ruim, ele está lá o canal. O que faz ser bom ou ruim é o conteúdo que é transmitido nesse canal. Então, quando você transmite só negatividade, raiva, ódio, ressentimento, você pode realmente passar por processos desse tipo. E só para concluir isso que eu estou dizendo, isso reforça a atenção que a gente tem que ter hoje no nosso mundo com as redes sociais. Tem muita gente que não está se percebendo que está sendo usado pelas energias negativas para reforçar o ódio no mundo. Infelizmente. Nós estamos passando muita mensagem de desamor na internet. Muita.
Tá passando da hora da gente despertar isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou ficar multiplicando isso. Eu vou ficar divulgando essas informações. Eu entro nessa faixa vibratória e eu adoeço. Eu adoeço os outros e adoeço a mim. Eu trago umas companhias espirituais péssimas para mim e levo para os outros também. Eu facilito a ação obsessiva no mundo. Eu perturbo a ordem do planeta. Para que eu faça um processo de contribuição, eu tenho que publicar o bem, falar do bem, estimular o bem, para que as pessoas se libertem da loucura do ódio que muitas vezes nos prende e nos infelicita dentro dessa leitura que a gente precisa fazer sobre o existir. Então, cuidado com as redes sociais. São o grande instrumento hoje de enlouquecimento coletivo das pessoas. As pessoas estão hipnotizadas, publicando sistematicamente mensagens assemelhadas e perderam a razão. E a gente vai, como é que eu vou saber se eu estou ou não sendo levado? Verifique se você publica ódio. Verifica se você publica coisas que revoltam, que mexem com o seu eu. Se você estiver sentindo isso, abra seu olho. Você pode estar sendo usado pelas forças das sombras para multiplicar o desamor no mundo.